E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos um tema muito especial, que é o tema paternidade, os níveis de paternidade. E no Bora Crescer de hoje nós temos um convidado especial, ele que é, para mim, especialista nessa área de paternidade, escritor, pastor, e Deus tem usado ele de uma forma muito especial na nação para falar sobre paternidade. Seja muito bem-vindo, pastor Marlon Bueno. Pastor Márcio, que alegria estar com você. Prazer enorme poder fazer parte desse projeto lindo que Deus colocou no seu coração. Estamos aí para, de alguma forma, poder contribuir com o coração queimando por isso. Amém. Pastor Marlon, já tem quanto tempo que Deus te deu o livro Paternidade Restituída? Já vai lá uns 6 anos, né? 6 anos. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que foi esse desafio Foi teu primeiro livro? Foi meu primeiro livro. Na verdade, bem fruto de uma experiência, né? De vivência que tive. O livro Paternidade Restituída é um livro autobiográfico que conta a história do meu relacionamento com meu pai e, consequentemente, o meu relacionamento com as minhas filhas e quanto isso afetou, né? Mas isso tudo estava solto dentro de mim. Eu sabia, e Deus me deu a missão de escrever o livro, e eu não tinha essa habilidade, né? Mas quando nós fomos a Israel, e você estava nessa caravana, no monumento de Absalão, quando o apóstolo André Ricardo ministrou, aquilo queimou tão forte no meu coração, que foi como uma chave para liberar o início, né, do processo desse livro. Mas tem um que é interessante nesse livro, que eu tive que me desafiar a escrever. E eu entrei em jejum. Eu lembro disso aí. Você lembra, né? Eu entrei em jejum, eu sou muito carnívoro, então a base da alimentar é carne vermelha, né? E eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, enquanto eu não lançar o livro, eu não como carne. Mas eu juro que eu achei que eu era mais inspirado no negócio, entendeu? Foi 2 anos, 3 meses e 16 dias. Dá para contar até os dias, né? Ou as horas, rapaz. Quando entreguei o livro, o pessoal veio com uma picanha. Daí eu falei, depois do deserto, os anjos servem. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, meu irmão. E esse livro tem transformado a vida de muitas pessoas, né? Deus tem te levado aí a vários estados do Brasil para ministrar sobre paternidade. E essa ministração do Monumento de Absalão foi muito forte. Foi forte, né, mano? Mexeu demais com a gente. E você teve o privilégio de ministrar lá. Sim, né? Outro ano eu fui e o apóstolo André Ricardo, na sua nobreza, permitiu que a gente ministrasse esse tema em Israel, no Monumento de Absalão. Foi uma choradeira só, né? E aí, bora fazer um resumo para nós aqui, então? Na verdade, quando toda a história, quando começa da paternidade, é algo que todo mundo tem uma história, né? Mas aquilo mexeu comigo, falou muito forte comigo, a minha forma com que a paternidade foi desempenhada na minha vida e assim por diante. E a minha história não é uma história muito bonita, né? É uma história de uma família de muitos irmãos. Meu pai era alcoólatra e algumas coisas assim. E automaticamente isso trouxe algumas dores, algumas sequelas, né, dentro do meu coração. Mas um dia eu conheci aquele que muda todas as coisas, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e o Senhor consegue transformar o que é veneno em remédio. E a gente, de alguma forma, transformou isso tudo em algo que possa, de algum jeito, ajudar. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem usado mesmo para a gente poder falar de um tema que ele é comum, mas não é irrelevante. É um tema que parece simples, mas é algo extremamente desatador na vida das pessoas. É quando eu entendo e eu consigo me resolver na minha paternidade. Há um destino. Ontem, na live que eu fiz, o livro de Isaías, ele fala que o povo de Judá lançou raízes para baixo para dar frutos para cima. É interessante nesse trechinho que Isaías diz que o fruto é consequência das raízes. E as raízes é quando nós falamos de onde a gente veio. As origens, as né? nossas origens. E geralmente as raízes não aparecem, o que todo mundo quer é o fruto. Uhum. Mas o fruto, ele é uma consequência
da saudabilidade das raízes. Meu Deus, e quando eu estava falando sobre aquilo, o Senhor me levou num link na videira, plantado no meio da videira. E que o agricultor, durante 3 anos, vai naquela figueira e não acha frutos. E diz, eu vou cortar, porque não está dando fruto. E a Bíblia diz que o viticultor intercede e diz, deixa que eu escave as raízes. Vou tratar essas Deixa raízes eu aí, vou mexer tratar nesse essas negócio. raízes. Deixa eu adubar. Se não der fruto, aí você corta. Isso para mim é muito forte. E eu espero desse podcast que realmente o Espírito Santo, nessa conversa santa aqui, ele possa mexer em raízes e possa servir para crescimento do reino. Amém, verdade. Isso é muito forte, né? Quando Deus ele vai fazendo esses links com a gente, chega a fritar o cérebro, né? Porque você fica, uau, não tinha olhado por esse ângulo ainda. Ontem, Muito no bom. meio da live, Deus me falou sobre isso, foi muito bacana. E realmente a importância das raízes. Porque quando a gente olha uma árvore, poucas pessoas se preocupam em enxergar as raízes, mas é justamente as raízes que falam da saudabilidade. Nós somos como esse prédio que nós estamos, um lugar aconchegante, lindo, mas ele está apoiado nos pilares. Os pilares não aparecem, mas são os pilares que mantêm de pé. E quando os pilares não são bem colocados, bem firmados, você pode até construir o prédio, Márcio, mas ele vai dar rachaduras. Sim. Ele não vai conseguir se manter. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de se manter no seu casamento, na sua empresa, na igreja, nos relacionamentos, e acaba cuidando das rachaduras e nunca olha para as raízes. Então, eu acredito que se Deus colocou no teu coração desse tempo, é porque o Espírito de Deus quer entrar nas raízes mesmo e trabalhar, ele é especialista nisso. Eu creio que a internet ela tem esse poder, né, de levar a mensagem aonde a gente não consegue ir fisicamente, né? Certo. Então, ela pode, agora esse podcast aí vai para onde Deus direcionar, Puxa, né? que Deus leve, né? É verdade. Pastor, tendo essa percepção, né, que nós temos essas raízes, as raízes são as nossas origens, e a gente entende os níveis de paternidade, que é a paternidade divina, se eu não estiver errado, você me corrige, a paternidade biológica e a paternidade da fé. A ordem talvez seja, mas seriam essas as paternidades, ou tem mais alguma? Não, na verdade, tu vê que o tema é tão importante que Deus se preocupou em criar 3 níveis. É como se você estivesse num avião e tivesse 3 paraquedas, que pode um dar problema e o outro, então algum deles vai abrir. Na verdade, a paternidade mais conhecida, com certeza, é biológica, né? São os nossos pais naturais e assim por diante. Mas, às vezes, algumas coisas ocorrem e essa relação não é bem estabelecida. E ontem eu falei também sobre conhecendo as nossas raízes, porque eu tive uma lição muito grande com meu pai. Porque durante muito tempo eu julguei ele por tudo que recebia e por aquilo que eu não recebia dele. O que me fez falta, que me tornou alguém tímido, introvertido, com medo de tudo, com medo de dizer não, uma pessoa despreparada para a vida. E automaticamente, quando eu falo sobre olhar as raízes, teve uma noite que eu fui conversar com meu pai, e o meu pai, ele contou a história de vida dele. Aí eu comecei a perceber que ele era só mais uma vítima da história. E durante muito tempo eu me tornei juiz. Então a primeira paternidade, a mais conhecida, é a biológica, a qual muitas das vezes atrapalha de eu conseguir enxergar a paternidade divina. O teu relacionamento com o teu pai vai definir muito a forma como você vê Deus. E tu sabe que tem muitos cristãos que enxergam Deus como Deus da cura, e Ele é. Uhum. Como Deus provedor, e Ele é. Como Deus das causas impossível, e Ele é. Mas não consegue ver Deus como Pai, que é a fonte. Pai é a fonte. Então, quando eu consigo enxergar a paternidade divina de Deus, e eu chamo de paternidade plena, porque ela a paternidade plena é de Deus, as demais coisas, elas vêm no pacote. Porque todo pai, você não precisa que os seus filhos estejam lhe pedindo, pai, me dá uma camisa, pai, me dá um calçado, pai, me dá o almoço, pai, me dá a janta, pai, me dá o café. Não precisa. Há uma preocupação tua no suprimento. Sim. E você supre com antecedência.
Esse é o grande desafio de eu enxergar a paternidade divina. Não é um momento que eu tenho que estar o tempo todo pedindo, mas eu preciso me relacionar. Quando eu Já me relaciono, a provisão é consequência do relacionamento. a intimidade, né? É aquela coisa, por exemplo, eu vou lá na casa de uma pessoa que eu não conheço, não vou chegar abrindo a porta da geladeira, mexendo nas coisas, né? Você precisa de uma permissão. Então, ó, agora quando você chega na casa do seu pai, né? Você chega tem intimidade, tudo que está ali é seu, né? De Eu, alguma forma você desfruta de tudo isso. Então a gente percebe isso, que muitas pessoas não conseguem desfrutar da plenitude de Deus, nem do que Ele pode nos oferecer como Pai. Porque as bênçãos materiais são consequência de um relacionamento íntimo com Deus, né? Da provisão de Deus, do cuidado de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele está olhando para mim e para ti, está dizendo, não, o Marlon precisa disso. Porque ele é meu filho, eu tenho prazer de abençoar. O próprio Senhor fala, né, qual de vocês, sendo pai, se o filho vai te pedir pão, você vai dar uma serpente para ele, uma cobra para ele comer? eu, É uma coisa. Então aí começa aquela parte. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os aos filhos seus filhos? quanto mais Deus, né? Exatamente. Então, na verdade, um dos grandes desafios, e eu encaro como se não o maior desafio de Jesus, um dos maiores, foi justamente estabelecer esse relacionamento que nós não temos, que é um relacionamento de paternidade com Deus. Uhum. Eu fiquei pensando e tentei olhar o ministério de Jesus durante os seus 3 anos, qual foi os maiores teores da sua pregação. Aonde Jesus gastou mais tempo falando e pregando. Porque conforme você está numa igreja e você vê a pregação do pastor, tu vê a intenção dele. Na verdade, quando a gente fala de Jesus, a primeira coisa que pensa é em salvação. Uhum. E salvação, para que você tenha uma ideia, tem 167 versículos que falam de salvação. Mas de Jesus apresentando o Pai tem mais de 200. Só no livro de João tem 156 citações aonde Jesus apresenta o Pai, porque ele sabia que nós teríamos uma dificuldade de olharmos Deus como Pai. E esse é uma chave de relacionamento. Parece algo comum, mas é o grande desafio entre a confiança e a necessidade. Pelo fato da gente estar sempre pregando o evangelho em nossas igrejas, várias igrejas pelo Brasil, aí sempre chegando pessoas novas, né? Uhum. Conhecendo o amor de Jesus e entregando sua vida para Ele, elas vão, a partir desse momento, começar essa entrega e receber essa paternidade, ou melhor, conhecer, né? O que já estava disponível. Eu vejo isso como algo que já estava disponível, mas você não tinha conhecimento de que aquilo era seu. É aquela herança que você nem imagina como é quando vê chega para você, né? Você deu o exemplo da geladeira. O que você precisa já está dentro da geladeira. Você tem que acessar. É. Entende? E aí a pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é essa. Como transicionar isso para que essa geração atual de jovens, adolescentes que nós temos, talvez é a geração mais conectada, a geração mais informada, mas se nós olharmos para o nível de relacionamento, talvez a geração mais fria. Uma geração que não demonstra tanto respeito, principalmente, né? Porque o que eu tenho percebido como trabalhar com jovens é que existe um anseio da nossa geração, Uhum. né? E da geração que veio antes de nós. Qual que é o anseio? Respeito. Uhum. E a gente foi criado uma base muito forte de respeito. A gente foi criado como não seria crença, é um valor muito forte nosso, é o respeito, né? Agora, porém, a geração de hoje, o filho vai falar com a gente, cara, né? E aí, meu? Aquela coisa toda, que ela perdeu-se, antigamente era o senhor, a senhora, né? A bênção pai, a bênção mãe. Como resgatar esses valores nos dias atuais? Esse é um grande desafio porque é você nadar cachoeira acima. A água está caindo, você tem que... Porque a cultura está totalmente voltada para isso, para o individualismo. Se tu perceber, nos últimos anos, a comunicação se multiplicou tremendamente, a capacidade de nos comunicarmos. Você acabou de falar aqui da internet, desse veículo lindo que a gente está tendo aqui. Então, aumentou as possibilidades de comunicação, mas se distanciou a comunicação. Uhum.
As pessoas se comunicam com pessoas do outro lado do mundo, mas não falam com quem está dentro de casa, no quarto do lado. As pessoas estão cada vez mais sozinhas e conectadas, numa falsa sensação de que eu estou integrado. Então, automaticamente, quando a gente entra nesse desafio, que é um desafio de resgatar valores, nós vamos fazer um curso Veredas Antigas na igreja. Veredas são caminhos. A gente tem que trazer caminhos antigos de volta e falar dessas verdades em relação a isso, né? Para resgatar. E tu sabe que você acabou de falar sobre a questão da irreverência, né? Do jeito. Parece uma coisa muito descolada, mas, biblicamente, o jeito que tu olha para as tuas autoridades define o tamanho da bênção que você vai receber ou não. Uau. Porque, veja, Jesus Cristo estava curando em todos os lugares, ressuscitando os mortos, paralíticos, cegos, surdos. O Senhor estava numa pegada violenta de evangelismo. Ele entra na cidade dele, e quando ele chega na cidade, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Ei, será que o poder de Jesus diminuiu na sua cidade? Por que ele não pôde fazer muito? A resposta está no trecho bíblico, e ele diz: o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Significa que a falta de honra, de olharem para ele do jeito que olhavam para ele, fechou os céus sobre a vida das pessoas e elas não foram abençoadas. Tem filhos que estão fechando os céus sobre a sua cabeça por tratar os pais, pastores e autoridades de qualquer jeito. Uau, forte isso, hein? Então, já explorando essa questão dos níveis de autoridade, você tem um treinamento, um curso, né? Isso. Paternidade Plena. Isso. E também o devocional. O devocional. E nesse treinamento, você aborda muito bem essa questão. Eu queria que você falasse para a gente, assim, para os nossos irmãos que estão ouvindo a gente, vendo a gente, ouvindo pelo Spotify ou vendo pelo YouTube, o que é a paternidade divina, a paternidade biológica e a paternidade espiritual, né? E como existe esse relacionamento entre elas? Ok. A paternidade biológica é a mais simples de se entender, então, mas vamos passar para a paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela existe nunca para desonrar a paternidade biológica. Uhum. Pelo contrário, ela faz ligação entre pai e filho. Ela é uma cura de Deus no relacionamento. Porque muitas pessoas têm um quê com a paternidade espiritual, achando, não, vai tomar o lugar do pai. Não, ele vai ajudar a ligar pai e filho. Uhum. Então é totalmente diferente. E a paternidade espiritual, a Bíblia já fala, ela é gerada espiritualmente. Uma das pessoas que mais fala da paternidade espiritual na Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele fala de uma forma, usando uma metáfora de um parto. Eu sofro por vós como dores de parto, até que vós sejais formados em Cristo. Uhum. Ele estava falando que quando você ganha uma pessoa, é como que você fosse um parto em relação a isso. E apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, meu verdadeiro filho, Tito, meu verdadeiro filho, recebe Filemon, que eu gerei nas prisões, Onésimo, que eu gerei nas prisões, ele escreve Filemon. Então, na verdade, a paternidade espiritual, ela é uma cobertura, uma liberação de bênção. Eu vejo que ela é um complemento da paternidade biológica, né? E muitas das vezes ela serve como para dar destino, porque paternidade ela tem muitas funções, mas tem pelo menos 3 extremamente importantes, né? É proteção. Todo pai ele precisa proteger os seus filhos. O filho precisa se sentir protegido. Provisão. Nós precisamos prover o que os nossos filhos precisam. E não só financeiro, né? Não. Porque muitas vezes o financeiro é só... Tem pais que pensam assim, poxa, se eu tô comprando roupa para ele, tô dando comida para ele comer em casa, tem tudo o que ele precisa, eu já tô fazendo a minha parte. Na verdade, isso é uma parte até um pouco pequena, porque eu acho que a atenção, o cuidado, o zelo, a preocupação com as emoções, com os sentimentos, com o direcionamento para a vida. E a gente sempre ouviu isso, né? O que nós, como pais, não fizermos dentro da nossa casa,
alguém lá fora vai assumir essa paternidade. Exatamente. E tu sabe que quando eu falo de provisão, o livro de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Então nós somos trinos como Deus. Nós somos um espírito. Quando eu falo em provisão, eu falo de provisão espiritual. Os primeiros discípulos que temos que ter é os nossos filhos. Quem discipula não é o pastor auxilia, o pastor ajuda, o líder, ele ajuda, mas a responsabilidade bíblica do discipulado é de pai. Então eu tenho que suprir o meu filho espiritualmente. A alma é a região dos sentimentos. Eu preciso suprir os sentimentos dos meus filhos. Eu falo no livro, e muitos pais aqui, nem por uma maldade, mas por uma intenção distorcida, eles pensam que se derem coisa para os seus filhos, eles vão estar ganhando o coração dos filhos. E é uma negociação. E eu costumo dizer que presente não substitui presença. Verdade. Se você lembrar de um momento bacana que você tem com teus pais, você dificilmente vai lembrar de um presente que você recebeu. Mas você vai lembrar de um momento que aconteceu, de uma atitude, de um gesto, de uma pescaria, de algo que marcou o teu coração, marca a nossa memória em relação a isso. Então, a provisão física é a última provisão. A primeira preocupação de pai é espiritual. E aqui eu quero falar também para os meus irmãos cristãos, nós temos que ganhar o mundo para Jesus, mas não podemos perder nossos filhos, gente. É verdade. Nós precisamos nos preocupar em cuidar dos nossos filhos, discipular os nossos filhos, trazer provisão espiritual, porque às vezes o pessoal pega e larga na igreja e fala, pastor, resolve que o negócio está complicado. É como se dissesse, alimenta porque ele está com fome, mas não é missão pastoral. Sim. O pastor, ele cuida da ovelha, mas a provisão é pai. Agora, a paternidade espiritual, ela funciona também, Márcio, na ausência de pai. Eu tenho muitas pessoas que me chamam de pai. E eu assumo como tal. Esse dia chegou uma moça na igreja e coisa e tal. Eu falei, que roupa é essa? Não, mas porque não sei o que, coisa e tal. Eu falei, não, filha minha não anda assim. Você quer ser filha? Bom, o pacote vem completo. Sim. Vê só o nome, né? Não, o pacote vem completo. Então, automaticamente, e aqui, quando eu fiz isso, eu falo da terceira função de pai, que é dar limites. Quando a ausência da paternidade não é forte, a pessoa cresce sem limites. E que, de verdade, o mundo vai dar um limite para ela. Mas não vai ser com o mesmo carinho, com a mesma força, com a mesma entusiasmo que um pai daria, entendeu? O mundo, ele bate para depois você saber que não pode. Você aprende do pior jeito, do né? pior Não jeito. tem como. Eu falo isso pro João, né? Ele tá com 16 anos, vai fazer 17. Eu digo para ele assim, cara, você tem duas oportunidades de aprender. Né? Ou você aprende com a gente, e a gente tá aqui para te ensinar, para te ajudar, para caminhar contigo, ou a vida vai te ensinar. Só que assim, o jeito que você vai aprender com a gente é muito melhor. Ah, com certeza. Porque a vida vai te bater, você vai ter que aprender com seus erros, vai ter que aprender com as dificuldades que vão ser impostas para você. Aí eu vi uma vez uma mensagem do pastor Tiago Brunet, e ele fala o seguinte, ele diz que o inteligente, ele sabe como sair do buraco, né? Ele cai num poço, mas ele sabe montar alguma coisa para sair do poço. Já o sábio jamais vai cair ali. Exatamente. Então, às vezes, o que os pais passam para os filhos é a sabedoria da vida dos buracos que eles já caíram. Com certeza. E tu sabe que isso, tu vê que as coisas são interligadas, mas para isso é preciso que os filhos olhem para os pais. Se tu fosse me dizer qual é o problema que eu vejo na atualidade, eu diria falta de honra. Porque a honra, quando o quinto mandamento fala, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias de vida sobre essa terra, se prolongue teus dias. Você percebe que o benefício da honra não é para quem recebe, mas é para quem dá. Sim. Então, automaticamente, os filhos estão perdendo de ser abençoados. E é uma questão cultural, né, mano? Porque a gente vai para Israel, você vê outra cultura,
né, de honra com os pais, de obediência aos princípios. Se você olhar, por exemplo, para países como o Japão e outros países do Oriente, já tem essa cultura de olhar para os mais velhos com um olhar de sabedoria, vamos buscar sabedoria, de respeito, de honra. Agora você vê aqui no Ocidente a coisa é meio que... São visão ao contrário. No Oriente, a idade é sinônimo de sabedoria. Uma das questões que eles fazem, um dos atos que eles fazem quando querem honrar uma pessoa, eles tocam nos pés das pessoas mais velhas. Significa, eu respeito esses pés. Eles têm mais vida que eu. Caminharam onde eu não caminhei. Eu preciso aprender. Na faculdade, eu estava estudando sobre o mercado do Japão. E como se fosse o mercado público. Eu não vou me lembrar agora dos valores que gira financeiramente, mas é enorme. Então, é um mercado e é um formigueiro de gente. E me chamou a atenção que eu não vi nenhuma placa de pare, de siga. Como é que eles se acham naquilo? Aí eu perguntei para o professor, eu falei, professor, como é que funciona? Porque um está vindo com um carrinho, o outro para, e quem sabe quem para? Porque não tem um... E ele disse, é simples. O que vale é o tempo de estabelecimento. Eles respeitam. Se você tem um comércio há 50 anos e eu tenho o meu comércio há 10, o seu carro está vindo, eu respeito você, você passa primeiro. Uau! Que é isso, hein? Isso é uma cultura de honra. É. Que a gente acaba tendo que... Mas o nosso papel como pregadores é trazer as verdades de Deus. Porque o jeito de pregar mudou. Os veículos de pregar mudou. Mas o princípio da palavra de Deus não muda, mano. Continua mesmo. Nós continuamos falando dos princípios e assim por diante. Então, falei da paternidade biológica, falei da paternidade espiritual, agora a paternidade divina. É uma paternidade que é extremamente mal entendida. Porque as pessoas perguntam, se tu perguntar para uma pessoa num bar, a pessoa está tomando lá, e você perguntar, você é filho de Deus? O que a pessoa vai dizer? Ah, todo mundo é, né? Todo mundo é filho de Deus. Afinal, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma grande mentira. Biblicamente, isso é mentira. Nós somos criaturas de Deus. Agora, para aceitar a paternidade, porque é como aquela menina que eu falei, ela quer me chamar de pai. Mas na hora de levar o ralo, ela quer o pai. Não, eles querem o pai para prover. Sim. Não quero o pai para dar limites. E Deus não é diferente. Automaticamente, só é filho quem recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha o verbo, de serem feitos filhos de Deus. Para serem é sinal que não eram. Sim. Então, automaticamente, a paternidade divina, ela é opcional. Eu preciso decidir ser filho. Eu preciso decidir chamar Jesus de Senhor. É uma escolha, né? Quando eu chamo ele de Senhor, eu estou falando, você está superior a mim. Sim. A sua vontade é superior à minha. Eu vou seguir o seu direcionamento. Né? E automaticamente, então, eu assumo um compromisso com Deus em relação a isso. Mas a ideia de Deus, desde o Éden, nunca foi criar súditos. Ele é um Deus de família. De relacionamento. De relacionamento. O grande desafio. O que aconteceu no Éden? Qual foi o grande problema do Éden? O que Satanás conseguiu fazer? Ele conseguiu quebrar o relacionamento. O Senhor disse, se você comer do fruto, certamente morrerá. Mas interessante que Adão e Eva, eles continuaram vivos. Ué, será que Deus se enganou na fala? Não, é que, na verdade, para Deus, separação entre Deus e o homem, para Deus é morte. Para Deus é morte. Então, automaticamente, a Bíblia é um livro escrito de relacionamento e é um livro de família. Começa com uma família e vai terminar com uma grande família, onde o noivo vai encontrar sua noiva e nós vamos continuar em família. Vai ser top demais, hein? Logo vem esse dia da vez, hein? Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. É muito forte esse tempo. E essa ausência de paternidade, às vezes, acaba criando nas pessoas uma definição errada de si, né? Da autoimagem. Quando eu fico, às vezes, falando comigo mesmo, assim, em oração, às vezes eu digo,
Senhor, obrigado porque o Senhor me fez a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor podia ter feito de qualquer outro jeito. Estava tudo certo, é o Senhor. Mas o Senhor nos fez parecido com o Senhor. Né? Então, olhar para a gente, e vai chegar esse dia que a gente vai contemplar, né, a Deus, a Jesus, a glória de Deus, e você poder saber que você é a imagem e semelhança do teu Criador, do teu Pai. É que não tem como, né? Eu estava falando com o André essa semana, que lembrando do nascimento do João. Aí a gente brinca que foi feito o exame de DNA. Porque no dia que ele nasceu, ele estava de toquinha, né? Bota aquela toquinha, e eu também estava com a toquinha, aquela que a gente entra para assistir o parto. E aí a enfermeira pegou e pediu para me segurar ele e colocou o rosto dele do lado do meu e tirou uma foto. Ela falou, só um pouquinho, vou fazer o exame de DNA. E tirou a foto e ela falou, não tem como dizer que não é teu filho. Ela falou assim, cara, daí o Xerox é muito parecido e tal. Daí eu falei, né, poxa, então, quanto mais parecidos nós somos com o Senhor, quanto mais, até que... por isso que Jesus falava, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Você quer ver o Pai, Felipe? Olha para mim. Se você quer ver a mim, você vai ver o Pai. Ou seja, temos que ser tão parecido com Ele a ponto das pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós. Né? De ver, e aí, como que consegue isso? Através da paternidade, não tem outro jeito. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre ausência de paternidade, nós vamos falar de ausência de identidade. E a palavra identidade, no original, vem de idem, igual. Então, há uma semelhança. Mas você falando a respeito disso, a gente enxerga na igreja os irmãos com bebê. E aí, quando você olha para a criança e fala, puxa, é a cara do pai. Ou o sujeito se arruma na cadeira, fica assim. É todo bobo, né? Todo bobo. Cara, isso aí. Eu acho que Deus faz isso, viu, Márcio? Quando a gente consegue refletir o caráter dele e alguém diz, puxa, eu vejo Jesus na tua vida. Uau. Eu acho que o pai, sabe, fica orgulhoso, porque todo pai fica feliz que o filho se pareça com ele. E o nosso papel é sermos parecidos com o Senhor. Meu Deus. A conversa tá top demais, eu nem sei que tempo a gente tem, eu tô voando o negócio aí, tá maravilhoso demais esse tema, né? Mano, a questão da paternidade. Hoje a gente percebe que muitos pais estão tendo dificuldade em levar os seus filhos para o Senhor, né? E também trazer uma educação, trazer uma base sólida. Muitos trabalham demais, ficam muito tempo fora de casa, outros, às vezes, quando estão, né, buscam outro tipo de entretenimento e acabam deixando de lado um relacionamento com os filhos. E a gente tem percebido que muitos jovens hoje estão se cortando, estão se intocando, às vezes, dentro de um quarto, ficando num quarto escuro, se isolando do mundo, ou andando com outras companhias que talvez não vão levar a um lugar muito bom, porque tiveram decepções com seus pais, frustrações com seus pais. Você, como especialista nessa área aí de família, além da paternidade, que você é mestre nessa área, você também tem o Ministério de Casais, né? Sim. Tem o Projeto Amar, né? Tem vários cursos que vocês também ministram na igreja a respeito de família. Como ajudar? Qual o primeiro passo que uma família pode dar hoje, ou alguns passos, de repente, que você possa transcorrer para a gente, para começar a restaurar esse lar, essa família? Márcio, pergunta maravilhosa. Acho que assim, bem produtivo, assim. Eu espero que a gente possa ser tão claro quanto foi a tua pergunta. A primeira marca que eu enxergo é que devemos ser pais dos nossos filhos e não pai do nosso passado. Porque automaticamente, aquilo que eu falei das raízes, muitas das vezes acabamos transferindo para os nossos filhos aquilo que nós recebemos ou deixamos de receber dos nossos pais. Então, o parâmetro da educação dos filhos é a minha vivência enquanto filho. Vou te dar 2 exemplos. Pessoas que foram abusadas, que foram feridas, elas têm 2 comportamentos. Primeiro, um comportamento de repetir o mesmo, tipo assim, eu passei e não morri. Você pode passar também. Um segundo comportamento que eu percebo é sendo totalmente protetor. Não, meu filho nunca vai passar por isso. Meu filho não vai passar por isso. E esse segundo é o que eu vejo que é mais comum, aonde as pessoas, por aquilo que passaram,
elas se preocupam tanto em tentar cuidar tanto do filho que acabam perdendo e estão deixando de ser pai. Mas qual é o problema? É a base do meu olhar. Eu preciso ser igreja, eu preciso educar os meus filhos pelo que a Bíblia diz. Muitos dizem que o filho não vem com manual, mas a Bíblia é um manual de educação. Eu preciso deixar que a palavra de Deus me ajude nisso. Tem pais que acabam se tornando... Tu quer ver uma situação? Infelizmente, muitos lares separados, né? Uhum. Então, o pai, por ficar longe do filho durante 15 dias, ele, quando encontra o filho, ele só mima o filho. Porque ele está devendo. Ele está devendo presença, ele está devendo... Então, ele está fazendo alguma coisa para ficar de bem com o filho, mas está destruindo a educação do filho. Ele está prejudicando aquele filho. Cria uma imagem, né? Daqui a pouco aquele filho vai dizer, não, eu quero morar com meu pai. Só que quando ele vai morar com o pai, ele vai ver a realidade. Exatamente. Porque, na verdade, dentro de um processo de educação, eu preciso criar os meus filhos para não depender de mim. Eles têm que ter iniciativa, têm que preparar. E uma das coisas que tem acontecido na nossa geração é que nós estamos tentando tirar da educação das crianças a palavra frustração. Uhum. Tédio. O tédio faz parte da vida. Tem coisas que tem que ter experiência, tem que passar por isso, senão você não vai saber lidar com isso no futuro. Durante todo o tempo da educação, você não permite que a criança passe por nada. Automaticamente a criança cresce, começou um relacionamento, o primeiro não que recebeu da namorada, entra numa depressão, vai para o quarto e pede para morrer. Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele nunca foi exposto a isso. Então, nós precisamos, literalmente, educar os nossos filhos. Mas para isso eu tenho que ser livre e resolver do meu passado. Eu tenho que pegar o meu passado, colocar os pés da cruz de Cristo e eu vou para frente. Eu vou ser o pai que a Bíblia diz para mim ser. Eu vou ser a mãe que a Bíblia diz para mim ser. Aí, então, acho que é um bom caminho para começar uma reestruturação familiar. Porque, caso contrário... Às vezes eu vejo mães totalmente desconcertadas com crianças de 4, 5 anos que a criança se manda, não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, meu Deus, se com 5 anos você não consegue, vai fazer o que com 15? E de verdade, qual o problema dessa mãe? Autoridade. Se trata de igual com a criança. A base da educação é que está com problema. Sim. Eu não sei você, mas estou falando da minha. Os meus pais nunca se preocuparam se eu amei eles ou não. Eles não tinham essa necessidade. Uhum. Mas eles tinham necessidade que eu os respeitasse. Sim. É a experiência que a gente tem também. A base era o respeito. E automaticamente, junto com o respeito, o amor acompanha. Aonde existe respeito, existe amor. Agora, onde não existe respeito, não tem amor que dê certo. Que nem no casamento, né? Você vai... Como que um casal que não se respeita pode se amar? Exatamente. Acho que onde quebra o respeito, já quebrou tudo, né? Que podia acontecer ali, já está sujeito a acontecer. Dali para frente só, como diz o ditado lá da fronteira, né? Só o barranco abaixo, só vai embora, né? Não tem mais jeito. Mano, biblicamente falando aqui, a gente estava comentando antes de começar aqui a transmissão, sobre 2 exemplos bíblicos de pais que exerceram muito bem sua paternidade nos 3 níveis e pai que deixou de exercer a sua paternidade nos 3 níveis. A gente olha para a vida de Abraão, né, que é conhecido como pai da fé, né? O Senhor fala para ele, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele transferiu um legado para Isaac para Jacó. A gente conhece a história, até que muitas vezes a gente já ouviu aquela expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. E a gente vê isso como um legado que foi passando de geração para geração, né? E se vê que o pai que liberou sobre a vida do filho, o filho sobre a vida do seu filho, e um legado de sucesso. Ao mesmo tempo, a gente olha para a vida do sacerdote Eli, que foi um cara que ele tinha... A base da sua vida era Deus. Sua vida era servir a Deus. Então, da mesma forma que Abraão tinha contato com Deus, ele também tinha contato com Deus. Uhum. E, no entanto, ele não sei se apegou à religião, né?
mas ele despreza a transferência de legado. E nós vemos na vida dos seus filhos os piores sacerdotes que existiram. Verdade. Até que Deus precisa levantar Samuel, né, nesse período. Qual que é a chave para a gente manter e transferir esse legado e não cair, né? Porque nós somos pastores. O desejo do nosso coração é que os nossos filhos eles vão ainda mais longe que nós já fomos. Em nome de Jesus, e vão ir. Né? Então, como evitar? E eu falo isso também por pais cristãos que às vezes, poxa, cresceu dentro da igreja, o filho faz 18 anos, ele salta fora e vai viver o mundo, né? E vai viver a vida, muda totalmente o padrão que ele vinha, e não que a gente queira que as pessoas fiquem alienadas, né, à igreja, mas a gente entende que é um relacionamento com Deus que é transferido de geração para geração. É muito mais do que estar na igreja, ser a igreja nesse tempo, né? E aí, o que você pode... Na verdade, a base, fazendo essa comparação de Abraão e Eli, é a mesma base que rege o Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse mandamento, ele vem desde o tempo antigo. E se tu fosse me perguntar qual a diferença dos dois, eu diria que é exatamente essa. Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. E Abraão colocou Deus... E por que Deus pede Isaac para Abraão? Porque se você perceber, Abraão, ele faz altares para Deus, Abraão dedica a Deus, mas quando chega Isaac, ele para. E o Senhor queria saber até que ponto o coração dele estava inclinado para Isaac ou inclinado para o Senhor. Porque quando... E aqui entra o problema. Quando o Senhor pede para Abraão Isaac, ele está querendo ver o trono do coração de Abraão, quem está no trono. E quando Abraão ergue o cutelo que vai ferir, o Senhor não permite, o Senhor diz, agora eu sei. Você está disposto a sacrificar seu filho por amor a mim. O que aconteceu com Eli? Eli amava a Deus, mas ele desonrou o Senhor colocando os filhos acima de Deus. Colocando os filhos acima do ministério. Colocando os filhos acima do chamado. Todo mundo sabia que os filhos de Eli estavam mexendo nas ofertas, dormindo com as mulheres, mas ele nada fez. Omissão. A omissão. E aqui entra um grande problema da educação. Quando eu me omito, eu estou matando os meus filhos. Não existe um outro caminho. O caminho que a gente precisa trilhar é o caminho de colocar Deus. Abraão é um mestre. Porque quando você lê Flávio Joséfos, quando nós imaginamos essa cena de Abraão subindo com Isaac no monte, nós imaginamos um homem velho de 100 anos e um menino subindo. Flávio Joséfos diz que Isaac tinha 25 anos. E em cima do monte, um homem de 100 anos e um jovem de 25 numa luta corporal, qual dos dois vai vencer? Não tem comparação, né? Então, na verdade, Deus proverá. Deus proverá quando Abraão representa a fé, mas Isaac representa a obediência. Quando a fé e a obediência se juntam, Deus provê o que precisa. Uau. Show, hein? Forte demais. Então, automaticamente, Isaac teve uma parte. Eu fico imaginando que quando Abraão, pela sua fé, disse, nós iremos ao monte e voltaremos. Ele faz isso. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas eles confiavam em Deus. Quando Deus chama Abraão, ele diz Rineni. Rineni significa eu estou à sua disposição, às suas ordens para qualquer coisa. Antes de Deus dizer o que ele ia ter que dar, ele já tinha dito Rineni, eis-me aqui. Eu estou à sua disposição. A confiança de Abraão em Deus era tão grande que ele pensava, se o Senhor se oferir o meu filho, o Senhor vai trazê-lo de volta. Essa é a fé. Sim. Mas a obediência, eu fico imaginando que quando Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? E Isaac fala do plano, eu vejo que Isaac, de uma forma figurada, dá as mãos para o pai amarrá-lo. Entende. Ele entende, ele obedece, ele honra. E quando existe obediência, honra e fé, tudo que nós precisamos, o Senhor provê.
É tão fácil, né, mano? Assim, eu vejo que a gente, como pai, pode falar isso. Talvez quem está nos ouvindo, nos vendo, vai poder entender agora. Se você é filho, você só vai entender isso quando você for pai ou mãe. Mas a gente que já é pai, a gente vê assim, quando a gente tem prazer em abençoar os nossos filhos. Mas quando a desonra vem, o coração fecha. Sim. Né? O coração fecha. Eu falo, você A Bíblia não é o tem caminho. vários trechos que falam da desonra. E deixa eu falar para você de uma experiência pessoal. Você conhece a história da Vivi, que eu conheci só com 18 anos, uma filha que eu não conhecia, e assim por diante. E quando eu me converti, pedi ao Senhor que trouxesse de volta, Deus trouxe. Mas o processo de adaptação com a Vivi não foi fácil. Porque entra uma moça de 18 anos na tua casa, mesmo tu sabendo que é tua filha, mas é uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente, formada. E quando a Vivi veio, nós todos nos éramos convertidos. A Vivi não. E naquele momento, eu tive que tomar uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Uhum. Porque eu busquei muito essa filha, eu tinha muito medo que ela voltasse a ir embora de novo. E eu lembro que quando chegou o horário do culto de domingo, eu falei para ela, começamos a arrumar, e ela, primeiro domingo conosco, ela falou, onde é que vocês vão? Eu falei, não, filha, a gente vai para a igreja. Eu falei, não, mas eu não gosto de igreja. Mas a gente vai para a igreja. Ela olhou para mim e falou, você vai me deixar? Rapaz, naquele momento, meu coração apertou. Uhum. Eu pensei, ela vai embora de novo. Ela vai embora de novo. E não é uma decisão fácil para tomar. Sim, sim, imagina. Eu estou devendo, eu estou querendo reconquistá-la, E naquele momento, mas eu falei para ela, filha, eu vou para a igreja. Ela ficou brava, Márcio, botou uma sacolinha nas costas e foi embora. E eu fiquei pensando, Senhor, será que ela vai voltar um dia? Mas eu tive que escolher entre o meu passado, o meu pecado e servir a Deus. Uhum. Passou-se 15 dias, ela voltou. Chegou na hora do culto, a mesma coisa. De novo você vai para o culto? Eu falo, sim, filha, a gente vai para o culto. Mesma cena, brava, vai embora, volta, vai embora, volta. E isso aconteceu por um grande período. Mas hoje a filha é supervisora de célula, apaixonada por Jesus, prega mais do que eu, porque naquele momento eu segui um princípio e não as minhas emoções. Sim. As minhas emoções diziam, cuida da tua filha. E todo mundo iria entender de eu não ir no culto, porque eu estava cuidando da minha filha, tentando reconquistá-la. Isso seria totalmente compreensível, mas eu entendi que eu tenho que botar Deus em primeiro lugar. Uau. E muitos pais deixam os filhos, colocam os filhos acima do trono. É o pecado de Eli. Ele colocou os filhos dele no trono que era de Deus. É forte. E muitas pessoas também acabam cometendo alguns erros básicos. A gente vê, às vezes, que tem pais cristãos que, ao tentar punir os seus filhos, ao invés de incentivá-los à busca de Deus, à prática da busca de Deus, de ir ao culto, eles acabam castigando, dizendo, olha, tem um evento da igreja, você não vai. Ai, meu Deus, eu fico doido com isso. Você não vai porque você não está merecendo, não sei o quê. Aí eu fico pensando, cara, mas é a oportunidade que você tem de transformar a vida do teu filho, da tua filha, a oportunidade, sabe? Ah, se não tá te honrando, se não tá fazendo, é lá que ele vai aprender, ele não vai aprender em outro lugar. Tem televisão para tirar, tem internet, tem celular, Pelo amor de Deus. Não, as pessoas cortam É como se a pessoa estivesse doente e você fala, você está doente? Você não vai para o hospital agora. Vou punir você não vai para o hospital agora. Não, gente. Meu Deus, a casa de Deus nunca deve ser proibida. Pelo contrário, deve ser estimulada. Feliz é o pai e a mãe que o filho não sai da igreja. Não, com certeza não precisará buscar esse filho no mundo, em outros lugares, né? Lugares perigosos que se expõem, lugares de vício e outras coisas, porque tem uma aliança com Deus, né? Isso Eu também queria trazer um exemplo de quando a paternidade ela não é curada e as pessoas fazem dessa dor um alvo para crescer. Tem um juiz na Bíblia, que o nome dele é Jefté, e a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta.
E ele é rejeitado pela sua família, é mandado embora, mas é um guerreiro, é um líder nato, e ele desenvolve um grupo de pessoas. E quando Israel passa por uma dificuldade, eles vão chamar ele para liderar Israel, porque reconheciam o valor de guerra de Jefté. Mas Jefté, na conversa dele, ele está falando que não foi vocês que me mandaram embora. Então, eu vejo que tem pessoas que muitas das vezes, por ter uma dor na paternidade, fazem daquilo uma causa, do tipo, eu vou fazer e vou mostrar para você que eu não preciso de você. Sim. Você não fez falta na minha vida. Eu vou mostrar para você que assim por Que eu diante. consigo. Eu consigo. E consegue de verdade, porque tudo que tu bota um alvo, você consegue. Mas a questão é o preço. Jefté, ele era tão importante a vitória para ele, que ele faz um voto com Deus. Ele diz, Senhor, se tu me der vitória, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, eu vou te sacrificar. E você conhece a história, ele foi, Deus deu vitória. E quem vem contra ele? Meu Deus. A sua única filha. A única filha que ele tinha. Agora pensa, quando ele diz, eu vou sacrificar a pessoa que vem me encontrar, só vem te encontrar quem gosta de ti Quem mais. te ama. Ele estava disposto a sacrificar as pessoas que amam em troca da vitória. E Deus não pediu nada para ele, Deus né? não pediu nada disso, cara. Então, muitas das vezes, tem gente que está vivendo como fruto de uma dor e chega nos objetivos, mas chega ferindo gente, pisando em pessoas, usando as pessoas para poder chegar nos objetivos. E isso tudo, a vitória, tu não vai ver mais falar de Jefté da mesma forma, porque ele sacrificou a filha dele. A sua única filha, ele disse, filha, por que você fez isso? Ela falou, pai, porque eu amo você, né? Eu vim te encontrar, eu vim celebrar contigo. Quem é que não? Né? Ele pensava que viesse os servos dele, mas nunca a filha. Então, automaticamente, um coração ferido, você não consegue gerar vitórias que você consiga se alegrar. Você pode até ser vitorioso, mas a vitória vai ter um gosto amargo no final, porque você feriu pessoas. E a coisa melhor que tem é quando a gente consegue se alegrar com as pessoas. Quando você enxerga a vitória de alguém, uma parte positiva. E eu já quero aproveitar para parabenizar por esse novo trabalho. Deus abençoe muito, é um prazer, eu te agradeço, é um privilégio estar contigo aqui. Deus vai abençoar muito esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço ter você aqui com a gente aqui hoje. É uma honra. E sabendo que essa mensagem vai ecoar aí e vai alcançar muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser transformadas. E quem quiser o contato do Pastor Marlon, quem quiser conhecer um pouco mais, quer comprar o teu livro, quer adquirir o treinamento, como que faz para entrar em contato com você? Nas redes sociais é prmarlon.bueno. Nas redes sociais, prmarlon.bueno. Aí você me acha nas redes sociais, a Shirley que é a pessoa que toma conta disso, né? Mas tem os contatos dela, tudo na rede social daí. Aí manda um direct lá e já chama. Já chama. Então a gente está com um devocional, estamos com uma turma ainda em andamento, com 50 e poucos alunos. Então a gente de tempo em tempo vai fazendo esse curso, né? Para que essa mensagem se espalhe e a gente consiga, de alguma forma, ajudar as pessoas, né, em relação a isso. Eu quero falar de um breve testemunho assim. Tem uma pessoa da nossa igreja, você conhece, não vou dizer o nome, você conhece, ministrou ele no Projeto Amar, e que essa pessoa tinha um problema seríssimo com o pai. Então ele e o pai nunca não se falam e não tem problema. E fazendo o devocional, eu falei sobre reconhecendo as suas raízes, e essa pessoa veio falar comigo. Ele falou, pastor, meu pai nunca, ele me deu um telefonema, um abraço ou comemorou um aniversário meu. Nunca. Meu pai nunca me deu um abraço para comemorar um aniversário, dizer parabéns. Era um dia qualquer, como todo outro. Isso é pai? E ele falando e coisa e tal. Eu falei, rapaz, te aproxima do teu pai. Teu pai é vivo? Ele falou, Eu falei, te aproxima. Procura conhecer ele. Passou-se um tempo, vem aquele cara grandão, aos prantos. Mas aos prantos. Pastor, eu preciso falar contigo. Cara, eu
fui conhecer meu pai e eu estou impactado. Só que aconteceu, Márcio, quando o pai dele, numa noite de Natal, o avô dele foi comprar carne para fazer uma ceia. Era aniversário, Natal, não me lembro, uma data festiva. E no caminho de bicicleta, um carro pegou e matou o avô dele. O pai dele associou a data festiva à morte do seu pai. Então, toda a data festiva, só que ele nunca contou. E automaticamente a dor do coração daquele homem era extremamente grande. E quando o filho, ele falou, pastor, como é que eu faço? Eu falo, a primeira coisa que você faz, vá falar com seu pai e peça perdão pela desonra de você não ter falado com ele esse tempo. Porque quando eu peço perdão, eu abro a porta do coração, abro uma chave. E o pai dele não se sentiu atacado, se sentiu cuidado. O pai dele, não, quem tem que te pedir perdão sou eu. E começa aquele ciclo e ele começou a contar, rapaz, hoje a despesa de carne dele aumentou, final de semana com o pai, é um negócio. Boa, né? Então, a gente vê casos como esse acontecendo, fruto desse trabalho, né? De um trabalho de restauração, de ligadura, né? Então, a gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir com a vida das pessoas. Ah, que legal. É uma história, é um testemunho lindo, né? Deus continue te usando, te Amém. abençoando para você tocar muitas vidas aí com essa mensagem maravilhosa. E te falo que você é uma referência para mim, né? Alguém que eu amo demais, um cara que a gente caminha juntos de algum tempo. E só vitória para ti, meu irmão. Que Deus te abençoe aí, te leve cada vez mais longe e possa fluir, né? Tudo que o Senhor tem colocado na tua mão. Amém. Tenho certeza que vai tocar gerações. Recebo em nome de Jesus. E da mesma forma também a admiração é mútua. Você já viu falar na minha igreja que você é uma pessoa que me dá problema, né? Porque eu falei no culto, pastor Márcio é uma pessoa que dá problema pra gente, irmãos. O pessoal ficou olhando, coisa e tal. Eu falei, não, o homem canta, prega, dá curso. Você é top. Você é um cara que bota paixão no que tu faz. E eu oro muito, fiquei tão feliz em poder estar aqui hoje, de alguma forma contribuindo e liberar uma palavra de bênção mesmo, que seja o início de uma linda jornada. Amém. E tudo que Deus colocar na tua mão, você pode ter certeza que eu vou estar perto para poder vibrar com você, glorificar a Deus pela tua vida. É um prazer, é um privilégio ter o teu escudo da fé. Amém. Ao nosso lado, meu mano. Glória a Deus. Bom, gente, você que está nos acompanhando, então, você acabou de participar com a gente desse bate-papo com o pastor Marlon, falando sobre paternidade. Eu queria te pedir um favor. Se essa mensagem tocou teu coração, tocou tua vida, se inscreva nesse canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas, né? Deixa o seu like aí, parece que é aquela coisa de YouTube, né? Deixa o seu like, né? Mas é necessário, necessário, né? Porque senão o algoritmo ele não vai entregar esse vídeo para mais pessoas, ele não vai entregar para outras pessoas. Então não custa nada, rapidinho você faz 3 ações aí que podem estar abençoando a nossa vida e pode estar levando esse conteúdo mais longe, tá bom? Conto com você, nos ajude, divulgue para os seus familiares, divulgue para a sua lista de contatos esse canal. Você vai estar nos impulsionando, nos ajudando a crescer e levar essa mensagem cada vez mais longe. Gente, aproveitando, quero citar aqui 2 apoiadores que nós temos aqui. Temos a Perfect Car, né, nosso irmão Christian, que está nos apoiando nesse projeto. Fica na Avenida do Nazário, você vai procurar lá, Perfect Car. Lugar especialista para você deixar o seu carro zero novamente, né? Na Perfect Car você tem polimento, chapeação em pintura e tudo mais que você precisar. Chama lá o Cris, fala com ele que ele vai te ajudar. Também, Livraria Supremo nos apoiando nesse projeto, ali na Avenida 17 de Abril, número 69, no bairro Guajuviras. Todo material cristão que você precisa, livros, bíblias, você encontra lá, tá bom? Obrigado, tamo junto, até a próxima.